Governo Bolsonaro já provocou perda de R$ 1.000 no salário mínimo do trabalhador. Se o reajuste do salário mínimo desde 2002 tivesse evoluído de acordo com a inflação esperada, como planejam Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, o trabalhador brasileiro ganharia um piso de R$ 502, cerca de 58,6% a menos no bolso de trabalhadores ativos e inativos. Para os professores e orientadores educacionais, os 3% a menos no salário representariam R$ 1.000 a menos, queda que se aplica também para aqueles que se aposentam sem paridade. O cálculo é do economista Francisco Faria, da LCA Consultoria. Faria estimou a perda acumulada mês a mês de janeiro de 2020 a dezembro de 2022 em termos reais, corrigida pela inflação. Conforme os cálculos, se a política de valorização tivesse sido mantida nesse período, o salário mínimo hoje seria R$ 36 maior, pulando de 1.212 para 1.248, ou 3% a mais. Caso os planos de Bolsonaro e Guedes vinguem, seria o fim da aposentadoria, afirma o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, João Inocentini. Confira a matéria publicada no jornal O Globo. Trabalhador do salário mínimo já perdeu R$ 1.000 acumulado no governo Bolsonaro. Esse é o efeito no bolso do trabalhador com a mudança promovida por Paulo Guedes, que abandonou a política que vigorou nos governos Lula, Dilma e Temer. O trabalhador brasileiro que recebe salário mínimo já perdeu R$ 1.058 em reajustes acumulados no governo Bolsonaro. Esse é o custo para o bolso do brasileiro de baixa renda, com a mudança da regra promovida pelo ministro Paulo Guedes, que abandonou a política de aumentos atrelados ao PIB que vigorou durante os governos Lula, Dilma e Temer. As contas são do economista Francisco Faria, da LCA Consultoria. Ele explica que atualizou o salário mínimo, tendo como referência a regra que vigorou no país até 2020, de aumento do PIB de 2 anos antes, mais a variação da inflação. O valor é a perda acumulada mês a mês, de janeiro de 2020 a dezembro de 2022, em termos reais, ou seja, corrigido pela inflação. No recorte mensal, o salário mínimo hoje seria R$ 36 maior, pulando de R$ 1.212 para R$ 1.248, ou 3% a mais. O exercício que eu fiz foi simples. Usei a mesma regra do previsto pela lei que perdeu efeito e calculei o quanto teria sido o salário mínimo se ela fosse renovada. Ampliando o olhar para 2023 e tendo como referência o orçamento enviado pelo governo Bolsonaro ao Congresso, o prejuízo irá aumentar. Segundo Faria, o salário mínimo no ano que vem será de R$ 1.283, contra a projeção de R$ 1.382, pela regra antiga, ou seja, R$ 99 a mais, 7,7%. O economista explica que até 2007 não havia regra definida para o reajuste do mínimo, que ficava dependendo da decisão política do governante em questão. Foi quando Lula definiu a regra de aumento, tendo como referência o crescimento do PIB de 2 anos anteriores, mais a variação da inflação. Em 2011, a regra foi transformada em lei.
definindo essa forma de reajuste para período de 2012 a 2015. Em 2015, uma nova lei estende o procedimento até 2019. A partir de 2020, a fórmula foi abandonada. O reajuste foi vinculado ao INPC. Em 2020, o salário mínimo foi de R$ 1.045. Pela regra antiga, seria de R$ 1.061. Em 2021, Bolsonaro pagou R$ 1.100, mas pagaria R$ 1.133 se tivesse renovado a vigência da lei. Em 2022, R$ 1.212 contra R$ 1.248. E em 2023, R$ 1.283 contra R$ 1.382 na mesma comparação. Somando-se a perda a cada mês, que parece pequena, chega-se a um número relevante. O trabalhador deixou de receber R$ 1.058. O curioso é que hoje, quem recebe Auxílio Brasil está sendo estimulado a pegar empréstimo da Caixa com juros de 50% ao ano. A manutenção da regra de valorização do salário mínimo poderia ter contribuído para conter o aumento da miséria no país, que agora se tornou bandeira eleitoral do presidente às vésperas das eleições.